Boa tarde, meu nome é Marcelo Chalup e eu venho aqui falar um pouco do nosso campo de produção de sementes de soja, como exercício da avaliação de fisiologia e tecnologia de sementes. No caso, esse campo de produção de sementes, ele se encontra em Campos Novos, no Planalto Catarinense, numa região onde se encontra acima de 700 metros de nível de altitude em relação ao nível do mar e que possui então médias diárias na fase de maturação abaixo de 22 graus Celsius, sendo uma das regiões mais favoráveis para a produção de sementes de soja no nosso estado. Então, o manejo que a gente se preocupou, né, antes da implantação da semeadura para esse propósito foi o controle de plantas daninhas. A propriedade ela já vem utilizando-se de rotação de culturas há alguns anos, né, e a gente então seguiu esse protocolo e também fez o protocolo de manejo integrado de plantas daninhas, que se iniciou também 6 meses antes, como medida de controle cultural dessas plantas. A semeadura ocorreu em meados de dezembro, que é a época favorável. Na verdade, considera-se que a época favorável inicia-se a janela de semeadura para a produção de sementes entre meados de novembro a meados de dezembro. Semeaduras tardias após essa janela podem favorecer o percevejo da soja, que é uma das principais pragas que podem causar dano, né, na semente, perdendo então prejudicando a qualidade dessas sementes. O nosso ciclo produtivo ele teve um manejo de doenças fúngicas, foliares, então integrado, e também o manejo integrado de pragas para favorecer então a fitossanidade desse plantio, dessa lavoura, e poder então ter êxito até a nossa colheita e garantir níveis ótimos de produtividade. No que se diz a fase de colheita, a janela de semeadura ela inicia-se após a entrada do estágio R7, que é considerado onde então a planta atinge o ponto de maturidade fisiológica. Ou seja, a partir desse momento é necessário então estar se monitorando os níveis de umidade e programando a colheita dentro de condições pluviométricas favoráveis, onde não se pode ter chuva na janela de colheita ali também, né? Então a gente procurou fazer um plantio escalonado dessa safra de produção de sementes para facilitar então a colheita, né? Porque dentro das adversidades assim ambientais pluviométricas que podem se ter, e de modo que as colheitadoras pudessem estar disponíveis ali e a gente conseguir então ter êxito na colheita dessas sementes. Na fase de pré-colheita, o que a gente passou a fazer também nessa gestão foram os testes diários ali. E o que é a fase de pré-colheita? Entre 7 e 5 dias antes da colheita, então passamos assim a fazer os testes a campo, né, as vistorias, para poder então avaliar o nível de dano e de maturidade, né, das sementes. Então a gente usava o teste do tetrazóleo. O teste do tetrazóleo é um teste simples de tingimento das sementes com sal e que pode então dar um índice de dano mecânico nas sementes e também mostrar sementes verdes, né, prematuras dentro disso tudo. Então, como recomendação da legislação, na fase de pré-colheita, essas vistorias eram feitas diariamente, assim, né, nas glebas. Então era analisado pelo menos 2 glebas por vistoria. E, para a obtenção das subamostras, então, para a gente fazer esses testes, né? Um outro teste que foi feito também é o teste de hipoclorito de sódio, e que também é um teste que fornece também de uma maneira rápida o nível de dano mecânico, principalmente durante a colheita, né? Onde esse material é coletado da coletadeira e das carretas de transporte, né, dessas sementes, mas principalmente da colheitadeira. Então, uma vez a gente então garantindo que as sementes atingissem então pelo menos 13 a 15% de umidade,
Foi feita então a colheita, né? Os cuidados que a gente passou a ter com as colheitadeiras eram que elas estivessem com velocidade reduzida, né? Para que então assim o rotor de colheita provocasse sim o mínimo de dano nas sementes, né? Outra observação é que a cada gleba de produção de sementes, a gente fazia a limpeza da colheitadeira e das carretas de armazenagem para não ter contaminação cruzadas de lotes diferentes, né? Uma vez chegaram na universidade, na UBS, na Unidade de Beneficiamento de Sementes, a gente, né, essa nossa UBS, então, ela dispunha de moengas vibratórias, né, que provocam menos dano também nessa, durante essa etapa, né? Caso essas sementes elas chegassem ainda um pouco úmidas, essas sementes elas em função de chuvas, essa semente então ela entra numa rota de secagem em silos ventilados, né, que tem uma aeração mínima ali necessária para fazer com que então essas sementes possam secar de uma maneira adequada para depois seguir para os processos de limpeza, de pré-lavagem e tudo mais dentro da UBS. Então, algumas etapas são realizadas na UBS, né? Dentre elas ali a recepção, a pré-limpeza, depois elas passam pelo separador em espiral, pelo padronizador, pela mesa desimétrica e um ensaque, né? Então, quando ela chega na UBS, essas sementes, elas também passam, né, elas também são levadas para o laboratório de análise, aonde então é feito então as amostras para serem feitos o, a comprovação da qualidade dessas sementes, né? O primeiro teste que é feito no laboratório de controle de sementes, né, após a chegada na OBS, é o teste de pureza, onde então são separadas amostras com peso mínimo de 1.000 gramas, né, para se avaliar então contaminantes impurezas por plantas, outras sementes, pedregulhos e tudo mais. Então é necessário que essa impureza não ultrapasse 10% ou que as sementes tenham uma pureza de 90% para poderem então ser certificadas. Caso contrário, elas têm que ser condenadas para o uso como semente, né? Então, feitos esses testes, atendendo os padrões de qualidade que a legislação permite, então essas sementes podem ser ensacadas, rotuladas e poder seguir para o mercado para ser utilizadas em novas lavouras, em novos campos de produção de soja ou de sementes de soja. Com relação à questão 2, o que se percebe nessas sementes de arroz? Que nesses 5 lotes de sementes, que com relação à germinação, todas elas apresentaram, né, não se diferiram na média pelo teste estatístico. Porém, no teste de envelhecimento, de emergência a campo e de índice de velocidade de emergência, elas começaram a apresentar diferenças, né? Então, percebe-se assim que os lotes 1 e 5 apresentaram os maiores porcentagens de germinação, ou de emergência, na verdade, sendo o lote 4 o pior, apresentando, né, a média inferior ali, né, de todos os lotes na emergência a campo. O que isso prova? Começa a provar de que então essas sementes podem ter níveis distintos de qualidade fisiológica, né? E isso se percebe principalmente no segundo teste, onde foi medido o índice de velocidade de emergência, ou seja, o quão vigor essas sementes passam então a atingir, né, a ter, né, durante o início do seu ciclo produtivo ou germinativo, falando assim, né? E o que pode se perceber, né, que nesse teste, o lote 5 errei, confundi aqui. Na verdade, o que se percebeu?
que dentro desses 4 lotes, o lote 4 é o que houve o menor índice, né, a pior média de emergência, né, o de vigor, a gente pode dizer dessa maneira, né, apresentando então assim uma média bem abaixo dos outros 4 lotes. Então, o que isso nos diz? Que o lote 4 é o pior lote de sementes dentro dos 5 testados, enquanto o lote 1 e 2 apresentaram as segundas piores médias e os lotes 5 e 1 as melhores médias. Ou seja, os melhores lotes, né, para serem usados após esses ensaios é os lotes 1 e 5. E o que se atribui né, esses 5 lotes apresentarem germinação legal, porém emergência e índice de velocidade de emergência alterados, né, que começaram a diferir. Isso remete então a algum dano que teve nessas sementes, que pode ser desde na colheita, na secagem e armazenagem, até poderem ser testadas. Então, eu, se fosse indicar, então, indicaria os lotes 1 e 5 para serem então plantados.